Bom dia, meus lindos! Como é que vocês estão? Como é que tá a força jovem? Conte-me tudo, querido, não me esconda nada. Como é que tá? Estão fazendo parte do nosso jejum? Sim ou não? Deus tem feito grandes coisas, Deus tem falado ao nosso coração. Nós recebemos uma palavra que 2026 será o ano da providência do Senhor. E sabemos que a providência não é apenas uma provisão. A providência fala sobre destino, fala sobre a nossa história, não fala sobre apenas o suprimento de uma necessidade, fala sobre o decreto de um destino que o Senhor tem para as nossas vidas. Seja muito bem-vindo, querido. Que você possa receber essa palavra, que o Senhor possa falar grandiosamente ao teu coração. A gente está finalizando mais uma semana para a honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo e eu quero te abençoar em nome de Jesus para que você cresça mais e mais, para que você avance, para que você rompa, para que você chegue onde Deus quer que você esteja, para que você faça aquilo que Deus espera que seja feito. Eu oro em nome de Jesus para que o Senhor fale ao teu coração, para que o Senhor transforme a tua mente e você viva os planos dele. Amém? Se você está aqui pela primeira vez, seja muito bem-vindo. Esse devocional acontece há mais de 4 anos. Nós temos esse encontro de segunda a sexta, 7h30 da manhã, nesse mesmo canal. E eu quero agradecer ao Senhor pela vida de cada um de vocês que já fazem parte dessa família. E você que está aqui pela primeira vez, aproveite, faça parte dessa família, se inscreva no canal, ative as notificações. Será maravilhoso ter você conosco. Nós temos esse compromisso de todos os primeiros 7 dias de cada mês nós jejuarmos. Nós temos esse compromisso todos os primeiros 7 dias de cada mês nós entregarmos ao Senhor uma parte dos nossos dias em jejum e oração. E especialmente no mês de dezembro, durante os 31 dias, nós estaremos jejuando. Esse jejum acontecerá em prol de algo que Deus tem falado ao nosso coração, profetizando o ano de 2026, declarando a palavra que o Senhor tem nos entregue. E você está mais que convidado para fazer parte disso, tá bom? Muito obrigado você que é um membro apoiador desse canal, você que tem nos sustentado, não apenas com orações, mas com sementes. Eu oro em nome de Jesus para que o Senhor possa multiplicar a 100 por 1 cada uma das suas sementes sobre as nossas vidas. Muito obrigado. Esse ministério chegou onde chegou e chegará aonde irá chegar através da graça de Deus e da participação de vocês, tá bom? Deus abençoe cada um. Queridos, nós estamos concluindo o nosso devocional que começamos ontem e nós queremos terminar esse devocional hoje. Esse devocional ele carrega consigo 2 partes, não é? Que nós assistimos a primeira ontem e estamos assistindo a segunda parte agora. Esse devocional fala muito sobre essa nova estação, essa nova forma de ver, essa nova forma de pensar, essa nova perspectiva. Eu quero que você entre, serei bem intencional em cada um desses devocionais durante o mês de dezembro. Eu quero que você entre no ano de 2026 crendo naquilo que o Senhor tem para a sua vida, ninguém pode roubar. Aquilo que o Senhor tem para você, o inimigo não poderá tomar, porque Deus é quem está te entregando. Então, que sejamos intencionais para mudar a nossa mentalidade, mudar o nosso comportamento, o nosso posicionamento, para que a nossa resposta diante daquilo que o Senhor tem para as nossas vidas possa acontecer. Em nome de Jesus, tá bom? Então vamos lá, sem mais delongas, deixa eu orar. Se você puder, desconecta de tudo que pode roubar a sua atenção. Volta o teu pensamento para aquilo que é do Senhor e grandes coisas Ele fará. Pai, nós te damos graças, Senhor, por mais um encontro. Obrigado, Espírito Santo de Deus, porque o Senhor continua conosco, o Senhor permanece nos abençoando, derramando graça e favor. E mais uma vez, Senhor, nós estamos aqui declarando e profetizando o melhor que os céus podem nos entregar. Nós estamos aqui, Senhor, declarando, profetizando, abençoando, entregando nas Tuas mãos aquilo que nós não somos capazes de fazer sozinhos. Pai, nos abençoa, nos livra, nos guarda debaixo dos Teus cuidados em nome de Jesus. Nos abençoa, Pai, cada vez mais, para que nós possamos ver qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Pai, alinha os nossos pensamentos, alinha a nossa mente para que nós possamos desfrutar dessa paz que excede todo entendimento. Por mais que estejamos numa sociedade confusa, nós estaremos com uma mente muito clara, com uma mente muito constante, com uma mente muito concisa, Senhor, com a Tua palavra, muito coerente com as Tuas promessas. Abençoa a vida de cada um dos meus irmãos nessa manhã, Senhor, para que eles possam receber da Tua graça e do Teu favor, em nome de Jesus. Amém e amém. Queridos, continuando o nosso devocional, uma mente tranquila em uma sociedade confusa,
Filipenses no capítulo 2, a partir do verso 1 em diante, a palavra diz o seguinte: se por estarmos em Cristo nós temos alguma motivação, alguma exortação de amor, alguma comunhão no Espírito, alguma profunda afeição e compaixão, completem a minha alegria tendo o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, um só Espírito e uma só atitude. Não façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem aos outros superiores a si mesmos. Cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo, que, embora sendo Deus, não considerou que ser igual a Deus era algo que devia pegar-se, mas esvaziando-se de si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens, e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte e morte de cruz. Por isso Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho no céu, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória do Deus Pai. Forte, né? Forte. Nós estamos falando sobre uma mente renovada, uma mente tranquila, uma mente constante. E para falar disso, nós não poderíamos deixar de nos valer do exemplo que Jesus nos deixou, que é justamente o quarto apontamento que quero compartilhar com você. Pastor, quais são os outros 3 que o Senhor compartilhou? E aí você vai lá no devocional passado, assiste para que você acompanhe a linha de raciocínio. Nesse quarto apontamento eu quero te ensinar o seguinte: Jesus abriu mão da reputação para fazer a vontade do Senhor. Jesus abriu mão da reputação em prol da obediência. Jesus abriu mão daquilo que tinha como reputação para obedecer ao Senhor. Em Filipenses 2, a palavra nos mostra que Jesus esvaziou-se, fazendo-se servo. Ele tinha todo o poder, mas escolheu obedecer até a morte e morte de cruz. Ele não vivia para provar algum ponto. Ele vivia para obedecer à vontade do Senhor. E nós precisamos sair desse lugar de ter que provar algumas coisas para as pessoas. A gente precisa começar a sair desse lugar de ter que mostrar alguma coisa para que nós sejamos de alguma forma aceitos, porque esse é um dos maiores enganos. A gente precisa começar a sair desse lugar e começar a entrar nessa convicção em Deus, que é a palavra do Senhor. A convicção da palavra. Ela que diz quem nós somos, ela que fala aquilo que carregamos, ela que diz quem em Cristo nos tornamos quando aceitamos Ele como nosso Salvador. Nós precisamos carregar essa certeza para que o mundo não deturpe a nossa identidade no momento em que nós estivermos passando por alguma adversidade. Irmão, o mundo, o inimigo, os nossos adversários, espiritualmente falando, né? Porque nós lutamos não contra a carne, mas sim contra principados e potestades. Muitas vezes nós somos confrontados, nós somos chamados pelos nossos problemas. Às vezes as pessoas tomam para si uma identidade que está sendo fundamentada num período da sua vida. Tem gente às vezes que passa por um divórcio e não se refere a si nem mesmo pelo nome, mas se chama como alguém divorciado. Alguém que está passando por algum problema, refere a si como se fosse um necessitado. E a gente precisa começar a deixar de nos definir por aquilo que a gente enfrenta, de nos nomear por aquilo que a gente está lutando. Mas não, irmão, nós somos nomeados por uma palavra que vem de Deus. Nós somos movidos por uma palavra que o Senhor tem para as nossas vidas. Eu quero aqui, irmão, declarar sobre você, em nome de Jesus, uma identidade fundamentada em Deus. Uma identidade fundamentada no Senhor e não apenas nos problemas que nós passamos. Uma identidade fundamentada em Cristo Jesus, para que você não esteja nos lugares tentando provar alguma coisa, para que você não faça algo esperando que alguém valide quem você é pelo resultado que você está dando. Irmão, Deus não nos seleciona pelo nosso resultado, mas Deus se alegra pela nossa entrega. O Senhor nos amou primeiro, não é por aquilo que nós fazemos, é pelo amor dele, pela graça dele, que independente de nós, ele nos entregou. A graça não é sobre merecimento, a graça é sobre o amor daquele que nos entregou. E irmão, quando ele nos ama, ele não nos mede pela nossa performance, mas ele se alegra pela nossa entrega. Então eu preciso entender que a maturidade no Senhor é a minha capacidade de entregar cada vez mais a Ele. E às vezes a gente protela esse lugar
que nós amadurecemos enquanto estamos entregando. E nós, às vezes, nos tornamos pessoas que estão cada vez mais buscando ter, receber. Quando você vai para a igreja, irmão, você não vai para receber, você vai para entregar. O Senhor, Ele é misericordioso para te compartilhar uma palavra, te entregar apontamentos, derramar sobre você favor, porque você está na casa dEle. Mas o princípio de estar na casa do Senhor é deixar algo no altar e dele receber. Não apenas enquanto bênção, mas principalmente enquanto caráter. Quando você vai para a igreja, irmão, eu oro para que as palavras que te sejam ministradas sejam para que você saia dela arrependido e não sorrindo. Para que você saia confrontado e não motivado. A igreja não é lugar onde você vai para receber motivação. A igreja é lugar onde você vai para receber direção. A igreja é o lugar onde você vai para entregar e sacrificar, ser confrontado para crescer. A igreja é o lugar onde Deus te usa ou usa outras pessoas para que em comunidade possamos aperfeiçoar uns aos outros. A casa de Deus é um lugar de entrega. Irmão, Deus te abençoe onde quer que você esteja. Mas na casa do Senhor é o lugar onde coletivamente nós estamos entregando a Ele, cultuando a Ele, louvando a Ele, entronizando o nome dEle. E nós precisamos parar de tentar fazer com que as pessoas nos aceitem porque nós somos bons ou não em alguma coisa. Você não precisa provar absolutamente nada para ninguém quando Cristo já provou seu próprio amor naquela cruz. Quando o amor do Pai já foi provado naquela cruz, através do sacrifício do Filho. Eu não preciso mais provar nada para ninguém. Eu não preciso mais mostrar alguma coisa para ser aceito por alguém. Eu sou quem o Senhor me fez ser. Enquanto você estiver mais preocupado com a sua imagem do que com a sua obediência, a sua mente ainda não foi renovada como a mente de Cristo. Escute isso. Quem vive para a reputação se engana. Quem vive para a obediência descobre um grande propósito. A minha mente ela tem que estar sempre focada, não naquilo que as pessoas acham de mim, mas naquilo que Deus espera que eu faça. Porque às vezes, irmão, você vai ter que construir uma arca quando tá todo mundo duvidando do que você tá fazendo. E aí eu te pergunto nesse exato momento, você tem coragem de continuar um projeto quando todo mundo ao teu redor tá olhando e tá duvidando daquilo que tu tá fazendo? Quando tá todo mundo olhando para você, quando tá todo mundo te enxergando, te chamando de louco, de maluco. Rapaz, esse cara tá indo para uma direção que ninguém tá sabendo direito. Esse cara tá fazendo umas coisas sem sentido. Você prefere ser reconhecido por Deus como alguém obediente ou pelo mundo como alguém igual? Irmão, o mundo ele só vai ter parte por conveniência. Deus tem parte por aliança. Aprende isso em nome de Jesus. Você não tem parte com Deus por conveniência, você tem parte com Deus por amor. É o amor de Deus que te escolheu primeiro. Eu quero, em nome de Jesus, declarar sobre você uma identidade muito bem firmada. Que você não precise provar nada para ninguém, que você não precise esperar nada de ninguém, mas que você continue sempre firme na palavra que vem dos céus. Que você continue sempre firme na palavra que vem do nosso Senhor Jesus Cristo. Que você continue sempre firme naquilo que Deus tem para a sua vida. Amém? Você está comigo, sim ou não? Você está entendendo isso, querido? Tá claro? Quinto ponto. Emoções são sementes. Vão gerar sempre alguma coisa. Aprenda. Em uma sociedade em que a tua mente tem que estar tranquila, enquanto a sociedade está confusa, você precisa perceber que as emoções são sementes. Se você não souber o que você semeia, se você não souber o que você permite crescer, o que você arranca, a erva daninha que não tem que ganhar espaço, se você não sabe controlar a tua plantação, você muitas vezes vai estar no meio de ervas daninhas quando você estiver colhendo. A raiva, se alimentada, gera destruição. Ciúme e comparação, se alimentados, matam o seu chamado. Amargura, se alimentada, vira isolamento e incredulidade. Do mesmo modo, amor, se alimentado, gera poder. Paz e alegria gera estabilidade. Você não é escravo daquilo que sente.
Você precisa aprender a se perguntar: esse sentimento nasceu de um pensamento de Deus ou de um padrão errado? Esse pensamento, esse sentimento nasceu no coração de Deus ou é apenas resultado de alguma parte da imaturidade que ainda não foi resolvida na minha vida? Essa comparação onde eu estou olhando para o ministério do outro, essa comparação onde eu estou olhando para o que o outro está fazendo e medindo com aquilo que eu estou fazendo, essa troca de informações em que eu estou colocando na balança eu e ele, isso é saudável? Essa comparação entre quem é melhor e quem é pior, essa comparação em quem faz melhor do que o outro, será que isso é saudável? Será que isso vem do Senhor? É óbvio que não, irmão. Nós sabemos que no reino não existe comparação, existe cooperação. A gente sabe que no reino não existem pessoas lutando umas contra as outras, mas sim a favor uma das outras. O problema é que se você alimenta, se você rega, se você aduba certas emoções na sua vida, uma hora ou outra você vai colher os frutos dessas emoções. Se você não domina a sua raiva, uma hora ou outra você vai se descontrolar por causa dela. Se você não domina esse medo, uma hora ou outra ele vai te paralisar. Se você não domina essa insegurança, uma hora ou outra ela vai te fazer se comparar com alguém. E aí nesse momento você estará muitas vezes amargurado, questionando a Deus seus métodos e suas escolhas, porque você está olhando mais para a vida do outro do que para a graça que Deus derramou sobre a sua. Eu quero que você aprenda em nome de Jesus que as suas emoções, uma hora ou outra, vão frutificar. A questão é quais delas você está regando com zelo. Quais dessas emoções você está regando com intencionalidade. Quais dessas emoções você está cuidando para que elas não venham a dominar você. Irmão, se você é dominado pelas suas emoções, certamente você será escravo das suas péssimas escolhas. Porque todo o homem movido por emoções encontrará péssimas decisões. É fato. Todo homem movido por emoções, uma hora ou outra, será tomado por péssimas decisões. Acredita nisso que eu estou te falando, irmão. Acredita nisso que eu estou te falando. Eu sei que tem gente que está me ouvindo aqui que está procrastinando muita coisa. E eu vou trazer aqui uma série sobre procrastinação. Mas eu preciso te explicar algo muito poderoso. Uma coisa é o tempo de espera. Outra coisa é o tempo de procrastinação. No tempo de espera, você está planejando. Às vezes Deus te dá alguns planos que não dá para você fazer de uma hora para outra. Você precisa planejar. Outras vezes o Senhor te dá direções muito claras para que você se mova naquele momento. Mas o planejamento e o movimento, de acordo com a palavra do Senhor, apontam para o destino que Deus tem para você. A procrastinação aponta para as desculpas que você tem para Deus. Às vezes você está no tempo de espera, mas está planejando, está organizando, está se movendo, está fazendo, está esperando só o tempo certo para que as coisas aconteçam. Irmão, se você deixar um pão de queijo, por exemplo, a 250 graus, por uns 25, 30 minutos, certamente ele vai queimar. Mas se você deixar esse mesmo pão de queijo pelo mesmo tempo, nos 150, 160 graus ali, você vai ver que ele vai ficar bem gostoso. Pelo menos é a forma que a gente faz aqui. O que eu quero te dizer com isso, irmão? Não é apenas sobre o tempo que você espera, mas a intensidade que você espera. Como você espera. E tem gente que está queimando certas oportunidades, queimando certas coisas que Deus deu, porque não está sendo intencional com isso. E ao invés de você planejar e executar, você está dando desculpa e se escondendo. Sabe qual que é o problema? Que a procrastinação, uma hora ou outra, vai te dar desculpas para que você não faça e depois culpe porque você não fez. Escreve isso aí. É de uma ministração futura, mas você já vai escrever. A procrastinação te faz dar desculpas para não fazer e depois te traz culpa por não ter feito. É sempre assim, irmão. O ciclo é sempre esse. Você dá desculpa para não fazer. E depois, quando a ficha cai, você tá se sentindo culpado por não ter feito. Cuidado, querido. Cuidado para que você não seja pego nesse lugar.
Emoções não são volantes, são termômetro. Mostram o que você está pensando e alimentando. As emoções não têm que dar destino para você. O que dá destino para você é a palavra de Deus. O que dá destino para a tua vida é o que Deus está falando. O que dá destino para a tua jornada, para a tua caminhada, não são as suas emoções. É a palavra de Deus. Sexto e penúltimo ponto. Limites saudáveis não são a mesma coisa que um coração fechado. Eu vou repetir. Limites saudáveis não são a mesma coisa que o coração fechado. Tem limites. Ter limites é bíblico. Mas chamar a falta de perdão de limites, rancor e autoproteção e firmeza de autocuidado, irmão, tá errado. Chamar a falta de perdão de limite, tá errado. Rancor de autoproteção, tá errado. Chamar frieza de autocuidado é engano. Deus não te chamou para que você volte a ter relações abusivas. Não, irmão. Mas também não te autoriza a guardar ódio dentro de um discurso bonito. Deus não está te dizendo para que você permaneça em um relacionamento tóxico. Mas Ele também não quer que você guarde rancor dentro do seu coração. Nós precisamos começar a entender que limites saudáveis são muito diferentes de um coração fechado, porque o limite saudável é resultado de uma escolha sábia. Um coração fechado é causa de um trauma mal curado. Às vezes você passa por um momento difícil na sua vida, é traído, é passado para trás, e aí você começa a carregar consigo certas mágoas, é mais difícil de confiar nas pessoas, se torna alguém mais rancoroso, se torna alguém mais fechado, mais introspectivo, mas esse não é você. Essa é a versão de você que está acontecendo por causa de um trauma que não foi curado. Esse novo você está nascendo de uma forma deturpada por uma ferida que não foi curada. Ou seja, irmão, os limites são saudáveis. Ter limites é saudável. Mas fechar o seu coração a ponto de caminhar sozinho, não souber como compartilhar o seu fardo com alguém, isso sim é problemático. Porque você nunca terá uma mente tranquila diante de uma sociedade confusa se você não souber compartilhar o fardo das tuas lutas. E tem gente aqui que tem dificuldade de compartilhar, de estar nesse lugar de vulnerabilidade. Tem gente que tem dificuldade de estar nesse lugar de compartilhar algumas emoções, algumas coisas difíceis, porque passam e guardam emoções, represam emoções. Querido, em nome de Jesus, aprenda isso que eu estou te falando aqui. Aprenda sobre essa palavra. Aprenda sobre esse direcionamento, sobre esse discernimento que eu estou te falando aqui. Não se perca no meio do caminho. Não se perca no meio do caminho. A palavra que Deus tem para a sua vida, ela vai além dos teus traumas. E ela independe dos seus rancores. Enquanto você não se permitir ser curado, você não vai conseguir viver o melhor de Deus. Tem gente aqui, irmão, que tem dificuldade, sofre sozinho. Que se eu perguntasse como você está, eu estou muito bem. Tenho certeza que tem gente aqui que se eu perguntasse agora, cara, como é que você está? Eu estou muito bem. Estou ótimo, pastor, e você? Pastor, tá tudo bem, e você? Engraçado que eu acho que às vezes, irmão, eu mando mensagem diariamente para muitas pessoas, recebo de muitas pessoas. 99% daqueles que eu falo, como você está, eles dizem, estou bem. 30%, 40% em média estão mal. Mas eles dizem, eu estou bem. Sabe por quê? Porque a gente aprendeu a viver no modo automático. A gente aprendeu a viver escondendo. A gente aprendeu a mascarar as coisas que a gente não resolveu. Sabe qual que é o problema disso? A gente leva essa cultura para dentro da igreja, onde nós mascaramos um falso evangelho. Um evangelho que muitas vezes nós estamos dentro da igreja com os braços levantados para louvar e dentro de casa com o braço levantado para agredir. Irmão, tem gente que às vezes mascara a adoração. Na igreja está proferindo verdades do evangelho. Na rua está proferindo mentiras.
Tem gente, irmão, que aprendeu a viver com a máscara. Tem gente que aprendeu a viver de uma forma em que oculta quem realmente são. As pessoas estão ocultando, escondendo quem elas realmente são. Onde eu quero chegar com isso? A tua mente só encontrará paz quando não existe nenhum tipo de máscara na tua vida. A tua mente só encontrará paz quando não existir nenhum tipo de máscara na tua vida. Então, irmão, não entenda. Limites são completamente diferentes do que uma bolha gerada por um trauma que não foi resolvido. O que você chama de proteção pode ser só uma prisão que você deu um novo nome. Sétimo e último ponto. Renovar a mente é um processo diário, não é um processo eventual. Não é uma ocasião, vez ou outra. Não, irmão. É um processo diário. É algo constante. Você renova a sua mente todos os dias. Você não renova a sua mente só uma vez na vida. Você não renova a sua mente só quando você aceita Jesus. Você renova a sua mente quando você se relaciona constantemente com Ele. A salvação acontece instantaneamente, mas a transformação acontece diariamente. O Espírito Santo habita em você, mas sem Ele não há mudança. Sem Ele não há transformação. Sem o agir do Espírito Santo diariamente, não há renovação de mente. Ele nos convida a nos renovarmos a mente todos os dias. Ele nos convida a buscá-lo todos os dias. Ele nos convida a enfrentar o nosso gigante daquele dia com fé. Irmão, o Espírito Santo está constantemente nos ensinando. É por isso que depois que você aceita Jesus, certas mesas não te cabem mais. Parece que a cadeira se torna desconfortável, os assuntos se tornam desinteressantes. Depois que você aceita Jesus, parece que as coisas começam a encontrar dificuldades na sua vida. Coisas que eram tão simples, agora parecem tão difíceis. Assuntos que eram tão legais, agora parecem tão idiotas. Porque o Espírito Santo começa a tirar a venda dos teus olhos para que você comece a enxergar as coisas como elas realmente são. Por isso, querido, que eu oro em nome de Jesus, para que o Espírito Santo revele as pessoas que estão com você. Eu oro para que o Espírito Santo revele as pessoas que te acompanham, as pessoas que estão tentando contra você, as pessoas que estão tentando contra o teu chamado. As pessoas que na tua frente te batem, te aplaudem, batem palmas, mas que nas tuas costas estão falando mal de você. Eu oro para que o Senhor revele os falsos profetas na tua jornada. Eu oro para que o Senhor revele as falsas direções, as falsas oportunidades, as falsas propostas. Eu oro para que o Senhor revele todo o engano da tua vida. Eu oro para que o Senhor revele todo o engano em nome de Jesus. E aprenda a ser intencional. Minha avó sempre dizia, né? Esse é irmão desse. Tô de olho. Irmão, não baixa a guarda. Não aceita só porque o discurso é bonito. Não aceita só porque a proposta parece boa. Não aceita só porque parece lindo, parece perfeito, parece maravilhoso. Não, irmão. Nem tudo aquilo que parece é. Nem tudo aquilo que parece é. O mundo te molda por inércia. Deus te transforma por uma decisão. E para você guardar no seu coração, quando o mundo troca o nome do pecado, o cristão cheio da palavra continua chamando o pecado pelo nome. Você ama ao Senhor e não negocia nenhum de seus princípios. Você ama ao Senhor e não negocia nenhum de seus princípios. Amém? Querido, eu oro em nome de Jesus para que esse seja um tempo de alinhamento, um tempo de crescimento, um tempo em que a tua mente estará voltada e alinhada para o que Deus tem para a tua vida. E você não seja enganado. Em nome de Jesus. Pai, nós te damos graça por mais um encontro, nós agradecemos por mais uma semana de devocionais, mais uma semana de entrega, mais uma semana em que o Senhor está fazendo grandes coisas. Nós entregamos nas tuas mãos a vida de cada um dos nossos irmãos. Espírito Santo de Deus, nós os abençoamos e declaramos sobre eles o melhor. Declaramos sobre eles, sobre a casa deles, o melhor. Declaramos sobre tudo o que o Senhor tem para cada um, Pai. Excelência dos céus. Declaramos sobre eles promessas, declaramos sobre eles milagres em nome de Jesus, que sejam
transformados pela renovação da mente, que não se percam no meio do caminho, que não se percam no meio da jornada, que não se percam, Pai, em nome de Jesus. Eu abençoo, declaro sobre eles milagres, declaro sobre eles um entendimento, uma clareza, um discernimento. Declaro sobre eles, Pai, em nome de Jesus, um entendimento claro, cristalino das circunstâncias e das pessoas que os rodeiam. Pai, dá a eles sabedoria, quebra todo o engano, tira da vida deles toda a mentira, Pai, e os abençoa para viver o melhor que o Senhor tem para cada um deles, em nome de Jesus. Amém e amém. Queridos, obrigado por esse encontro, obrigado por mais um momento na presença de Deus, mais uma semana para a honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo. O Senhor continua sendo Deus. Que o Senhor possa te abençoar, que o Senhor possa derramar sobre você graça e favor e você seja mais que abençoado, em nome de Jesus. Não se esqueça, nós estamos com as vagas para a nossa mentoria Relacionamento com Propósito abertas. Nós estamos colocando as aulas semanalmente. Então entra na plataforma semanalmente. Essa semana nós já subimos aulas. Pastor, a aula não é de 5 minutos, eu não tenho muito tempo. Querido, se você não tem tempo para cuidar do teu relacionamento, você terá que ter tempo para cuidar dos problemas que serão causados por um relacionamento a ponto de ser destruído. Ou você define o teu relacionamento como prioridade, ou os teus problemas te obrigarão a priorizá-lo. Aprenda isso. Deus tem nos falado algo muito precioso em cada um desses encontros. Fundamentos que são alicerces necessários a como você se relacionar, como você escolher uma pessoa de Deus, como você se tornar uma pessoa de Deus para alguém. Como você ter um casamento de sucesso e como você criar os seus filhos à luz da palavra de Deus. Eu montei todo esse material, muitas pesquisas, com muitos teólogos renomados, muitos materiais. Montei tudo isso com muito carinho e eu creio que vai te abençoar. Por um preço, irmão, que muitas vezes você paga mais caro pagando um sanduíche para 2 pessoas. Um preço que às vezes você consegue parcelar e pagar R$9 por mês. Querido, vale a pena. Escuta o que eu estou te falando. Não subestime porque é barato, não é bom. Entra, assiste e você vai ver que cada um dos nossos conteúdos são muito profundos. Te trago ensino, te trago entendimento sobre aquele assunto. Entra. Participa, vale a pena, tá bom? O link tá aqui na descrição do vídeo. Aposte no seu relacionamento. Restaura o teu relacionamento. Fundamenta o teu relacionamento. Tá? Beijo no teu coração. Obrigado por vocês que têm nos acompanhado aqui toda essa semana. Que Deus te abençoe, que Deus guarde e te livre de todo mal em nome de Jesus. Beijo no coração. Se inscreve na mentoria, tá aqui na descrição do vídeo. A gente se vê no próximo encontro. Tchau, lindos. Forte abraço.